Vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 27, verso 7. O título do capítulo é Indra e Surabhi oferecem orações. Ye madvidhaya jagadisha maninas Vambiksha kale bhayamashu tanmadam Hitvarya margam prabhajantya pasmaya Iha kalanam apite nushasanam. E aqueles que madvidha, como eu, Agya, tolos, Jagatisha, como senhores do universo, Manina, identificando-se erroneamente, Tvam, a vós, Viksha, vendo, Kale, em tempo de medo, Abhayam, destemido, Ashu, logo, Tat, deles, Madam, falso orgulho, Ritwa, abandonando, Arya, os devotos que progridem na vida espiritual, Margam, o caminho, Prabhajanti, adotam plenamente, Apasmayaha, livres do orgulho, Iha, a atividade, Kalanam, dos perversos, Api, de fato, por vós, Anushasana, a instrução. A tradução é a seguinte: ao verem que vós não mostrais temor, nem sequer em face do tempo, até mesmo tolos como eu, que por orgulho se julgam senhores do universo, logo abandonam sua presunção e adotam diretamente o caminho dos que estão progredindo na vida espiritual. Dessa forma, punis os canalhas apenas para instruí-los. Agora o significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A história está repleta de exemplos em que a autoridade suprema destrói o orgulho de homens tolos. Os líderes mundiais modernos lutam orgulhosamente entre si, pondo a população comum num estado de perigo sem precedentes. Da mesma forma, Indra, orgulhoso de sua posição de aparente prestígio, ousou ameaçar as vidas dos inocentes moradores de Vrindavana com armas terríveis, até que sua arrogância foi refreada pela resposta dinâmica do Senhor Supremo. Hoje em dia, os governos dos países ocidentais tendem a ser eleitos democraticamente, e dessa maneira a massa popular se identifica com o destino de seus líderes. Quando os líderes orgulhosos se entregam à violência, o povo que os elegeu arca com o peso de tais decisões belicosas. Portanto, os povos das nações democráticas do mundo devem eleger líderes conscientes de Krishna, que estabelecerão uma administração consoante com as leis de Deus. Se não fizerem isso, seus líderes materialistas, esquecidos da vontade do Senhor Supremo, serão sem dúvida castigados por eventos cataclísmicos. E a população que elegeu semelhantes líderes, sendo responsável pelos atos deles, compartilharão do sofrimento. É irônico que nas democracias modernas, não só os líderes se consideram controladores universais, mas a massa popular, julgando serem os líderes meros representantes dela, ao invés de representantes de Deus, também se considera como povo controladora de sua nação. Logo, o castigo mencionado neste verso se tornou aplicável de modo sem precedentes às pessoas em geral no mundo moderno. O homem atual não deve simplesmente servir de lição da natureza, tendo que cair de sua orgulhosa posição. Ele deve antes executar com submissão a vontade da todo atrativa personalidade de Deus, a verdade absoluta, Sri Krishna, e introduzir uma nova era de sanidade
tranquilidade e iluminação generalizada. Esse Prabhupada. São os discípulos de Prabhupada. São desses. É verdade. É verdade, né? Aqui são... Já estamos no capítulo 27. Os tradutores são os discípulos de Prabhupada, a equipe de discípulos, que é encabeçada por Hridayananda Goswami. Hridayananda Goswami era o tradutor do sânscrito mesmo, e um devoto chamado Gopi Paranadhana, que já é falecido, fazia uma revisão do sânscrito, assim, discutia com ele às vezes sobre isso, e Dravida fazia a edição do inglês. Depois de traduzido para o inglês, ele editava o inglês para deixar corretamente. Então, aqui os discípulos de Prabhupada, seguindo o exemplo de Prabhupada, falam de ciência política. Prabhupada fala da ciência espiritual, e em termos de ciência espiritual existem 3 premissas: a diva, a alma espiritual; Paramatma, a pessoa suprema; e a relação entre a diva e Paramatma. Assim se constrói a vida condicionada nesse mundo. E a gente vê que até os animais estão sob essa mesma direção. Como os animais se relacionam com a pessoa suprema através de seus instintos, dominados pela lei da selva, às vezes por homens mesmo, seres humanos, que dominam. É só ver os jardins zoológicos da vida, e tiram os animais do seu habitat, levam para uma jaula e eles ficam ali expostos. Agora, em João Pessoa, recentemente, tivemos um evento, não sei se todos aqui souberam isso, mas uma pessoa problemática, com problemas mentais, jovem ainda, 20 e pouquinhos, desafiou a autoridade da leoa, que está no Jardim Zoológico de João Pessoa, e, assim, conseguindo escapar de toda a fiscalização, subiu na muralha que separa, passou por uma árvore e começou a descer num dia em que o Jardim Zoológico estava cheio de gente. Todo mundo olhando e filmando, e as pessoas gritando: "Volta, menina!", falando assim, e ele descendo. E a leoa de longe, olhando, simplesmente olhando. Quando ele foi descendo, ela já se levantou muito calmamente, assim, com o passo apressado, mas sem correr. E ficou embaixo da árvore assim, para ver o que ele ia fazer. E ele deu mais uma descida e ela pegou. Sim. Aos olhos de todo mundo, crianças, adultos, todo mundo. Ela, até essa parte está filmada. Não liberaram a filmagem de ela destroçando, que ela pegou o pescoço, uma descrição que ela pegou o pescoço e teve hemorragia. Mas ela não comeu, estava de barriga cheia. Ela estava defendendo o território dela, como os seres humanos fazem, né? Que defendem seus territórios, suas casas, suas propriedades. Não precisamos dizer se é certo ou se é errado, porque estamos nesse mundo. Mas os discípulos de Prabhupada, aqui, encabeçados por Hridayananda Goswami, fazem uma apresentação do significado muito interessante para qualquer pessoa que está lendo o Bhagavatam até aqui se ajustar dentro da sociedade atual, pensando, tudo bem, estamos falando de Indra e Surabhi oferecendo orações ao Senhor depois de uma punição que o Senhor deu neles. Mas e eu nessa história toda? Então eles trazem esse vínculo e eles começam de uma maneira importante o significado dizendo: a história
está repleta de exemplos em que a autoridade suprema destrói o orgulho de homens tolos. E mesmo Alexandre o Grande, que saiu conquistando todo mundo, todas as conquistas, ele colocava o nome da cidade, Alexandria. E foi até a Índia e aprendeu um monte de coisa na Índia com Chanakya Pandit. Mas depois teve uma doença e rapidamente morreu. E assim tem muitos imperadores e mesmo líderes atuais, modernos, que, assim, numa viagem de helicóptero, o famoso Ulisses Guimarães, de outras eras. Os mais jovens não lembram do Brasil, mas Ulisses Guimarães, que desapareceu, nunca se encontrou nenhum resto dele. Então, caiu no mar o helicóptero dele. E assim tem inúmeros, né? Na época da ditadura, Castelo Branco, muita gente rezava que o avião caísse. Ele era o presidente, né? Eu acho que já não era mais presidente. Mas, assim, temos muitos homens tolos sendo punidos pelas leis da natureza que estão sob controle da energia externa de Krishna, a pessoa suprema. Tudo funciona automaticamente, com inteligência, mas com uma programação automática. Então, a personalidade suprema tem controle sobre o mundo. E às vezes nós ouvimos falar sobre isso, nós devotos, e pensamos, vamos ver o que Krishna quer, vamos ver o que Krishna vai fazer comigo. Isso não é muito filosófico, porque não é assim, não é exatamente assim. É exatamente o que temos que ver, é o que nós queremos, não exatamente o que Krishna quer. Nós temos que ver o que nós queremos para satisfazer Krishna. Porque se nós transferimos para Krishna a responsabilidade de nossos atos, Krishna já disse o que ele quer. Ele quer que as almas condicionadas fiquem sob o jugo da energia externa dele, Maya. Nós vamos ficar em Maya. Nós vamos precisar dizer com toda a razão, com toda a certeza para Krishna: eu quero deixar o controle de Maya sobre mim, eu quero me libertar de Maya. Eu preciso me libertar de Maya e eu preciso da sua ajuda. Krishna, por favor, aceite o meu serviço. O que devo fazer para essa situação? Aí tudo começa, né? Até chegar ao ponto de nós dizermos, vamos ver o que Krishna quer, tem todo um ritual antes, um ritual e uma programação cerebral nossa, da nossa própria inteligência, até chegar nesse ponto. Antes disso, é o que nós queremos, porque somos indivíduos, temos gostos pessoais. Nós devemos nos livrar dos nossos interesses pessoais, claro, e chegar ao ponto de desejar satisfazer a Krishna e criar uma relação com Krishna sem desejos materiais. Mas nós precisamos saber o que nós queremos, porque é o que nós queremos que vai definir o nosso destino, até quando nós realmente nos entregarmos a Krishna. Então, no último parágrafo, que é a conclusão do texto aqui, é o mais interessante de ser comentado nesse momento, porque todos os outros parágrafos são históricos, mostram a inserção do ser humano na sociedade, mostram a importância da vida humana, porque fala da história, do orgulho, fala que a pessoa está sempre buscando pelo prestígio pessoal. Depois fala dos governos, que os governos de hoje são democráticos, pelo menos do Ocidente, né? Naquela época que foi escrito no começo dos anos 80, os governos ocidentais eram democráticos, os outros não eram tanto, e agora tem democráticos em toda parte. Mas, então, ele aqui está dizendo que os líderes, ainda assim, continuam orgulhosos. É isso que está dizendo.
Os líderes continuam orgulhosos e se entregam à violência e fazem guerra por causa de uma tolice. Agora nós estamos vivendo uma guerra terrível entre a Ucrânia e a Rússia, uma guerra para qualquer pessoa de pensamento coerente, lógico, vai dizer coisas sem sentido, porque não se sentam e chegam a uma conclusão, mas tem muitos interesses patrióticos, assim chamados patrióticos, por trás de tudo isso. E a civilização da Ucrânia está sendo destruída, grandes prédios, bibliotecas sendo destruídas, escolas, hospitais que foram construídos com um esforço imenso sendo destruídos, pessoas civis, que não, como aqui foi falado, né? Pessoas civis sendo mortas, crianças sendo mortas, e tem mais guerra também em Israel, faixa de Gaza e tudo mais. Tem muitas coisas acontecendo no mundo. Isso aqui é muito atual. Agora, vejam a conclusão. Eu vou reler a conclusão. O homem atual não deve simplesmente seguir a lição da natureza, tendo que cair de sua orgulhosa posição. Ele deve, antes, executar com submissão a vontade da todo atrativa personalidade de Deus, a verdade absoluta, Sri Krishna, e introduzir uma nova era de sanidade. Sanidade. Deixar de delírios ideológicos, fazendo experiências como seres humanos. Uma nova era de sanidade, de tranquilidade e iluminação generalizada. Também eles disseram que tem uma coisa, isso aqui parece muito Hridayanath Maharaj, né? É irônico que nas democracias modernas, não só os líderes se consideram controladores universais, mas a massa popular, julgando serem os líderes meros representantes dela, ao invés de representantes de Deus, também se considera como povo controladora de sua nação. Então, a gente conhece isso, o povo, que os líderes são representantes do povo, mas eles não são, a gente sabe, a gente já viu exemplos assim, dramáticos de que os líderes estão simplesmente interessados em seu próprio desenvolvimento, desenvolvimento de seus comparsas, desenvolvimento de seus parentes. Aí depois ele vai dizer que, olha aqui, portanto, os povos das nações democráticas do mundo devem eleger líderes conscientes de Krishna, que estabelecerão uma administração consoante com as leis de Deus. Nós? Você quer se candidatar a presidente da República? Será que nós estamos levando a sério o nosso programa pessoal? Porque o que está sendo falado aqui é que nós devemos nos tornar representantes de Deus ao ponto de nos tornarmos candidatos à presidência da República e democraticamente apresentar o nosso projeto, concorrer com outros e vencer e nos tornarmos presidentes da República. Isso é o que está sendo falado aqui. Mas para isso temos que nos preparar. E a preparação é o nosso dia a dia. Aceitar não apenas com sinceridade. A sinceridade é fundamental, mas nós precisamos aceitar o processo com seriedade. Com a seriedade que o processo exige, não com a seriedade que a sinceridade define. Porque a sinceridade nos faz pensar que somos muito bacanas. Eu sou sincero. Então, tudo que vem de mim tem que ser positivo, porque eu sou sincero. Tudo que vem de mim tem que ser positivo. E você tem que entender que o que vem de mim é positivo, porque eu sou sincero. Mas nem sempre é assim. A sinceridade não define. É preciso sinceridade com seriedade, como o Rupa Goswami, no Upadeshamrita explica, Tat Tat Karma Pravartana, seguindo os princípios shastricos, os princípios das escrituras.
Aí sim a nossa sinceridade se torna séria de acordo com os princípios das Escrituras. Precisamos estar legitimados como Vaishnavas e saber controlar os nossos sentidos, como também o Rupa Goswami vai dizer no seu Upadeshamrita, controlar a nossa língua, controlar a nossa fala, controlar a nossa ira, tudo. Precisamos controlar os nossos sentidos, precisamos nos associar bem com os devotos, ele também explica isso. Precisamos ver que a essência de todos os conselhos, de acordo com o Rupa Goswami no Upadeshamrita, é passarmos 24 horas do dia ocupados em serviço devocional. Mesmo quando estamos trabalhando para não devotos. Nós fazemos aquilo como serviço devocional. Então, aqui esse significado foi muito bom para mim, que cheguei, nem tive tempo de ver qual verso e me ambientar no Bhagavatam assim, já chego aqui como de repente para dar aula. Não foi de repente, porque eu cheguei ontem, mas dormi de 5 da tarde até quase 5 da manhã. Né? Então, aqui, esse texto é muito bom para quem está chegando, porque ele trata de um tema básico da nossa filosofia, embora o contexto em que esse tema é falado é um contexto histórico, porque o gênero literário deste livro é Purana, e o gênero literário e a característica do gênero literário dos Puranas é que eles apresentam histórias aleatórias, histórias que vêm para exemplificar situações filosóficas. E aqui os comentadores do texto extraíram o significado filosófico, colocaram no significado escrito aqui para a gente refletir. Eu estou estimulando essa reflexão com o tema que está aqui. Então, para mim foi uma saída, porque às vezes vem uma parte técnica do contexto e a gente não sabe direito, né? Assim, não lembra os detalhes. Aqui foi fácil. Bom, paramos por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário. Nós fizemos um fragmento de aula nesse mundo. Eu deveria explicar mais assim, como o Krishna está dentro de uma guerra de outros países, mas a gente, por exemplo, pode entender que temos essa alma tão pequena, mas será que essas almas, essa nação merece já essa guerra para si, alguma coisa assim? Que você fala da guerra de Kurukshetra? Não, dessa guerra que está acontecendo. Krishna, assim, por incrível que pareça, por até antifilosófico que pareça, Krishna não tem nada a ver com essa guerra. Essa guerra é desejo dos homens. Krishna nos deu liberdade. Krishna não tem nada a ver com os nossos erros, nem com os nossos acertos. Krishna nos deu todas as ferramentas e disse: usa essas ferramentas. Quais são as ferramentas? Sentidos, mente, inteligência e a própria alma. Mas nós usamos uma ferramenta fake, que é o falso ego. Aí pensamos, esse corpo tem que ser, os interesses desse corpo têm que ser defendidos. Aí a pessoa não tem critério para defender, porque há critérios, o critério Varnashrama, o critério organizacional de alguma instituição, por isso se cria instituições para que a pessoa se ajuste. Os critérios que são oferecidos pela sociedade para a pessoa se ajustar e pegar um ritmo e voltar para o mundo espiritual. Mas Krishna dá as ferramentas. Então, ele não tem... a única coisa que Krishna fez foi, tudo bem, a Prakriti se manifestará e dentro de Prakriti as minhas expansões Vishnu, dos Purusha Avataras, vão produzir o Brahma, o criador das formas. Brahma vai criar as formas e as almas espirituais
vão entrar nessas formas criadas por Brahma e vão povoar o universo. Essas centelhas, fragmentos de alma, como se diz, partes integrantes de Krishna, essas centelhas entraram no corpo, viveram, gastaram toda aquela vida, morreram, a alma não morreu, mas o corpo morreu, entraram em outro e estão assim fazendo um ciclo de repetidos nascimentos e mortes, chamado samsara, de acordo com a lei do karma, de ação e reação. Assim. Agora, em dado momento, a pessoa questiona, como nós acordamos cedinho aqui para ler uma coisa forte. Isso não é insignificante. O que está escrito aqui é super significativo para a vida da gente. Então, a gente tem isso para refletir e pensar, o que eu faço? Com as ferramentas que eu tenho, como eu vivo nesse mundo? Eu vou seguir o conselho dos tradutores e comentadores do Bhagavatam, que seguem o Parampará, que conhecem os homens, as pessoas atuais, estão dizendo que as pessoas atuais não devem simplesmente seguir a lição da natureza, de Prakriti, que é ação e reação. Então, tendo que cair de sua posição, de sua orgulhosa posição. Então, o que está dizendo aqui é claro, a gente não tem que ficar criando orgulho nesse mundo e levando paulada. A gente não tem que ficar assim. Ao contrário, o que é que tem que fazer? Ele vai dizer, os homens, as pessoas devem, então, executar com submissão a vontade da todo atrativa personalidade de Deus. E Krishna vai dizer no Srimad Bhagavatam, ele diz, Akama Sarvakama Uva Moksha Kama Udharadi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusha Param. Esse verso é clássico, se aplica exatamente nesse tema aqui. Se a pessoa não tem desejo nenhum, Akama Sarvakama, se ela tem todo tipo de desejo dos sentidos, da mente, da inteligência, do ego falso, todo tipo de desejo, ou se ela tem o desejo de liberação, se ela quer a salvação, se ela quer sair desse mundo, se ela puder usar sua inteligência, o Dara Di é inteligência, o Dara é sua inteligência mais refinada, se ela puder usar sua inteligência mais refinada, não inteligência que procura comer melhor, dormir melhor, desfrutar dos sentidos melhor, não é essa inteligência, a inteligência Udara, mais refinada. Se ela é assim, então ela vai se ocupar em quê? Praticar Bhakti Yoga e adorar a personalidade de Deus. Praticar Bhakti Yoga e adorar a personalidade de Deus. Mesmo que ela tenha todo tipo de desejo, porque ela começa com seus desejos, ela começa fazendo ajustes na sua vida pessoal e logo ela vai criando gosto, como uma criancinha que brinca de carrinho, de bicicleta, de moto, ou de boneca, do que seja que ela brinca quando é criança, e depois, quando ela faz 18 anos, ela não quer uma moto de brincadeira, um carrinho para puxar com cordão. Ela quer se preparar, vai tirar a carteira de motorista, vai se preparar para ter um carro, porque agora ela quer. Mas isso é ainda a mesma coisa. Querer desfrutar da mesma coisa. O que ela pode fazer? Não quero mais desfrutar, agora eu quero proteger o meu corpo com saúde para viver a minha experiência espiritual, porque aqui dentro tem uma parte integrante de Deus que sou eu. Eu não sou essa parte externa. Eu não sou esse corpo. Eu não sou isso. Eu sou o que está aqui dentro, que ninguém pode ver. Que ninguém pode ver. Está aqui dentro. Então eu sou essa parte. Agora eu vou cuidar dessa parte. Mas eu estou limitado a esse corpo. Então eu vou dar atividades para esse corpo que são adequadas para o meu desenvolvimento. Vou estudar autoconhecimento. Vou estudar o Shastra. Vou comer só para sábado. Está oferecido? Eu como. Não está oferecido, eu ofereço.
mas não como o que não for pressada, porque a pressada vai alimentar o meu eu e vai apacentar os meus sentidos. Eu vou perder interesse pelo gozo dos sentidos atuais, como eu perdi interesse pela boneca que eu tinha antes, como eu perdi interesse pelo carrinho que eu tinha antes. Então, eu entendo que se agora eu tenho todos esses desejos, estou apegado, como eu estava apegado àquela boneca, aquele carrinho, aqueles brinquedos que eu tinha quando era criança, eu vou praticar yoga agora, vou praticar bhakti, vou me apegar a Krishna e vou me libertar dos meus desejos atuais, sem sofrimento. Sem sofrimento. Como a gente se libertou. A mãe mandava guardar. A mãe guarda, quando você ficar grande você vai gostar de ver. Não, mãe, tira esse negócio, não quero mais não. E joga fora o carrinho, tudo, as bonecas. Aí, mãe, não, joga fora não, vamos dar para os pobres. Tem muita criança que precisa de um carrinho. Tem muita criança que está esperando a boneca. Vamos dar, você mesmo vai. Vamos no lugar para que você veja crianças pobres. É importante que você saiba. Você agora já tem 12 anos, é importante que você saiba. Vamos lá para você dar o seu brinquedo, sua boneca. Vamos limpar, vamos vestir, vamos arrumar, vamos fazer e levar para dar de presente para uma criança pobre. E a pessoa, com todas essas ferramentas da educação e do conhecimento espiritual, ela transita nesse mundo sem dificuldades. Eu entendi sobre nossa vida, nossa guerra que merecemos nesse mundo, nesse momento, são as doenças, nossas dificuldades. Nossa guerra? Nós temos doença, temos dificuldade. Não, isso a gente tem por merecimento. Isso é livramento. Tem por merecimento de vidas passadas. Nossas doenças de hoje, é tudo consequência de nossos próprios atos. A nossa guerra é perder o interesse pelo mundo material, perder o interesse em desfrutar do mundo material e passar a ter interesse em satisfazer a personalidade de Deus, Krishna. Como os devotos que costuram, cozinham. Imagine cozinhar para um almoço da deidade e ter o cuidado de fazer no ponto certo o sabji, o arroz, o dal ou o feijão que oferece para a deidade. Imagine o que como é diferente de fazer em casa antigamente a nossa própria comida e comer só porque é mais gostoso. Não, é fazer porque Krishna gosta assim. O devoto mais experiente vai nos dizer: não faça o arroz molhado como o Maharaj gosta, o Maharaj Devata. Faça o arroz mais seco. Krishna gosta do arroz seco. Faça o arroz mais sequinho. E aí a gente começa a aprender que Deus é uma pessoa, uma personalidade, como foi dito aqui. E Ele tem interesses pessoais. A nossa guerra é contra nós mesmos. Nós temos que nos defender de nós mesmos. Não das nossas doenças, etc. Elas virão. E a gente vai cuidar com a ciência que está aí disponível. Claro que a gente vai cuidar. A gente não vai se entregar. Estou doente agora, posso me curar, mas não vou tomar remédio. O nome disso é ignorância. Está aí. Krishna deu inteligência para um materialista que queria inteligência para estudar e fazer um remédio que curasse o corpo humano. Nós temos um corpo humano, mas não queremos tomar porque foi feito, porque não é natural. E a morte, não tem nada mais natural do que a morte. Então, tá bom. Então, se conforma, não quer tomar remédio porque é natural, aceite o remédio natural que vai curar a sua morte. Seu corpo é a morte. Vai curar. Agora, você vai precisar de um corpo novo, mas esse não dá mais. Então, morre agora, nasce depois e vai com outro corpo. Agora, ou então tome esse remédio agora e cure o corpo e fique bom e tenha tempo de cuidar dos seus desejos espirituais. Então, nós temos que entender os desejos grosseiros que se desenvolvem, os desejos sutis que se desenvolvem em nós. E respeitar toda a prakriti, toda a natureza. Nós temos que respeitar a força da natureza.
Nós sabemos aqui que se a gente não roçar a área usada aqui nessa fazenda, a floresta caminha. Ela vem para dentro, de lá de cima ela vem para dentro daqui. Ela lança as árvores, as primeiras árvores, que são os... essa espécie, mas o tipo de árvore que a gente chama de invasora, mas elas vão tomando espaço, nasce ali, daqui a pouco nascem mais outras, e outras, e outras, e a floresta vem, e daqui a pouco, dentro da casa, nasce na beira do concreto, nasce uma árvore, e as raízes estouram, a casa cai, a árvore fica. Essa é a lei da natureza aqui. Nós estamos aqui, no meio da floresta. E a gente vê isso. Mas a gente precisa estabelecer o serviço devocional a Cristo. Por isso a gente abre aqui as portas para receber os nossos convidados. Não quero prolongar, já está no final do horário. E vamos parar por aqui. Muito obrigado. Todos os vários, Cecília, por falar.